de 10 mil seguidores a, acabei de ver agora, 556 mil seguidores. 7. De forma orgânica. Eles são muito, muito bons em produção de conteúdo. Então, seja bem-vindo, Andréia, seja bem-vindo, Davi. Acho que o grande objetivo aqui é a gente extrair, primeiro, alguns pontos da jornada e, na sequência disso, tentar identificar o que foi as principais mudanças que vocês fizeram que trouxe e tem trazido esse resultado exponencial, um resultado muito grande. Porque vocês cresceram 500 e poucos mil seguidores em quanto tempo? 7 meses. 7 meses. Se você for ver, isso aí dá um aumento médio de... Vou fazer a conta agora, hein? 500 mil dividido por 7, quem é bom de matemática? Vai dar 80 mil, por aí, 80 mil. 80 mil, 8 vezes 7 dá 540. 80 mil seguidores. E um detalhe sobre isso, o público exato que eu queria captar. Mulheres acima de 40 anos. E quanto que vocês investiram para ter toda essa quantidade de seguidores? Absolutamente nada. 0. O máximo preço do microfone, né? E quem tem dúvida disso, quando entrar no Instagram da Andréia, vai perceber o engajamento. É muito. Porque o engajamento, ele diz tudo sobre o perfil esse perfil, o conteúdo e tudo aquilo que as pessoas estão fazendo. Mas muito bem, a gente vai chegar nisso já, tá? Ela vai trazer aqui os principais ensinamentos juntamente com o Davi. E eu queria perguntar um pouquinho mais para entender qual é o nicho que você atua. Você atua nesse nicho? Como é que você foi parar nesse nicho? É o nicho de personal trainer, fitness, Isso. né? Como é que você foi parar aí? Bom, eu sou filha de profissional de educação física já. Cresci no mundo da educação física. Mas casei muito cedo, casei com 15 anos. Com 17 para 18, eu já comecei a minha produção de 8 gestações. Então, não tinha tempo para continuar meus estudos, nem fazer uma faculdade, e era só a vida girando em torno de cuidado de crianças e uma gravidez atrás da outra. E engordei muito e desliguei da área. Mas depois do 8º filho, eu resolvi que queria cuidar de mim. E eu fui do tipo que fui cliente assídua de várias academias e não frequentava cliente de plano anual, né? Pagava o plano anual, não ia como a maioria faz. E tentando resolver, né, emagrecer de algum jeito, lembrando do que aprendi lá na infância, mas um ponto decisivo foi me olhar no espelho e reconhecer que aquilo só ia acontecer se partisse de uma transformação, e eu fui fazer faculdade de educação física. Deixa eu só pegar um ponto aí, né? Porque talvez não ficou claro para quem está ouvindo. Você passou por 8 gestações, pariu 8 filhos. De parto isso? Normal. Parto normal. Isso. Então, parte da vida foi tendo filho. Isso. E depois, uma parte da vida falou, agora o que eu vou fazer? Tentando resgatar o meu corpo, tentando resolver meu problema, sabendo que a solução era na educação física, porque fui criada na área. Mas eu não tinha formação, então eu fui buscar a formação. Entrei na faculdade com 40 anos, já com 8 filhos, sendo 2 pequenos. Passei pela graduação, os 4 anos, emendei com uma pós-graduação. Tive que lutar contra todo o sistema, dizendo que eu já era mais velha, contra os sabotadores da minha mente, dizendo ser impossível, mas eu fui determinada a criar algum método de emagrecimento que fosse além de você pagar plano anual e não ir para academia, que tivesse alguma coisa a mais. E eu resolvi criar um método meu próprio, baseado em todo o estudo que eu fiz desde a faculdade. Os meus trabalhos todos eram focados na minha meta. Eu vou sair daqui, eu vou ajudar mulheres acima de 40 anos a ficarem em forma. E sem essa enrolação do sistema fitness que hoje tem, né? Então, infelizmente. Mas o que acontece foi que eu criei esse método consideravelmente simples, criei um atalho, né? Não acredito em atalhos, eu criei um caminho já devastado. Um caminho mais acessível. Mais acessível, né? Para que as mulheres pudessem, através da minha experiência, não só meu conhecimento, né? Mas minha experiência mesmo, na aplicação do método em mim mesma e depois no presencial. E tem um ponto importante aí, né? Tem alguns elementos que dá credibilidade para
a jornada para o método de quem vende algum produto, não necessariamente digital, pode ser uma mentoria, pode ser uma consulta, pode ser algo presencial. Você precisa ter provas reais de que aquilo funciona, ou com você, ou com alguns clientes seus. O que a gente chama em copy da jornada do herói. Eu estava lá, minha vida era difícil, eu tentei o método A, o método B, o método C, até que um dia eu encontrei uma coisa que eu imaginava que não pudesse existir, fiquei relutante, estudei sobre aquilo, comecei a aplicar, senti os primeiros resultados, e aí, quando eu menos percebi, em uma quantidade X de tempo, uau, eu cheguei no ponto B. Então, eu saí do ponto A e cheguei no ponto B. Então, qual que é o ponto de ensinamento aqui até então? Você é muito mais do que uma pessoa transformada, porque muitas mulheres, né, desse nicho reclamam, eu tenho um filho, a vida é mais difícil, eu tenho 2 filhos, eu tenho 3 filhos, eu tenho 4 filhos, imagina com 8. E aí, pelo que eu entendi, né, você foi fazendo criando, desenvolvendo o seu jeito, o seu método, de uma forma que é algo que não existe no mercado, porque como muitas pessoas, você passou pelo mercado, se matriculou em academias e nada dava certo. E aí, beleza, então você chegou nesse ponto, e esse método você até então aplicava com o teu box, né? Porque quando você se formou, você abriu um box de treinamento funcional. Isso. E até então, que é o box que tem até hoje, você aplicava o método lá. Somente lá. Né? Então, eu comecei a colocar em prova, né, o método e o resultado. Não foi só uma exceção, aconteceu comigo, aconteceu com várias mulheres no presencial. Até que meu limite parou ali. Eu não posso crescer mais fisicamente. Só cabe aquele tanto de mulheres dentro do meu box, não cabe mais. Então, eu também só consigo dar tantas aulas por dia, não consigo mais. Então, eu me vi limitada encurralada. Em ajudar, inclusive, não só um negócio, mas como eu já fiz a faculdade mais velha, passei pelo processo, é quase como uma missão mesmo. Eu sinto como se fosse algo que fosse um chamado que eu tivesse que atender. Então, parou ali o meu trabalho. E muitas vezes no dia a dia, acontece com casamentos e com família, o dia a dia as pessoas parecem que não vão mais valorizando o que elas têm, sabe? Então eu comecei a sentir que se eu conseguisse expandir isso para ter mais pessoas podendo ser alcançadas com essa mesma metodologia, essa mesma mulherada aí que está sedenta por transformação. E aí eu comecei a dar uma entrada no digital, mas mais para olhar, né? Porque eu me achava completamente incapaz. Afinal de contas, eu já estava com... Quanto tempo isso atrás? 3 anos atrás, meu? Um pouco mais. Né? Talvez 4 anos que eu comecei a pensar. E eu já me sentia velha para aprender coisas novas de tecnologia. Até hoje eu me bato, mas por isso que eu tenho parceria com meu filho, porque 2 deles começaram a insistir e me mostrar esse lado. Que eu poderia ajudar outras pessoas entrando no digital e eu poderia ganhar mais dinheiro, né? Então, quem não quer mais dinheiro?